Vamos orar? Deus, nós somos gratos a Ti, Pai querido, mais uma vez, pelo culto do Senhor, pelo dia do Senhor, por fazermos parte, Senhor, daqueles que no domingo, nesse dia de hoje, tiveram o privilégio da parte da mão do Senhor nos ver, de estarmos reunidos aqui. Pai, sabemos que tudo vai acabar, reinos, impérios, governos, famílias, tudo isso vai passar, relacionamentos, as pessoas vivem, amadurecem, se casam, têm filhos, irmãos, emprego, vivem num país, às vezes mais, mas chega a certa idade, elas ficam velhas, idosas, isso quando não morrem na juventude, e morrem. Então outra geração vem, todas as coisas vêm e vão, elas estão indo e passando. Mas nós sabemos, Senhor, que isso não é um ciclo eterno. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor, com a sua poderosa mão, está conduzindo tudo para um grande dia, no qual o Senhor reunirá todos os crentes e todos os que não creram, separando-os dessa maneira, os que creram e os que não creram. E aí, esses estarão para sempre no céu, louvando o seu nome, os que creram no seu Filho, num reino no qual amarão a Ti de todo o coração, sem pecado. Ó Deus, e o culto do Senhor é parte desse dia. O culto do Senhor é para nos lembrarmos desse grande dia que virá, é para nos prepararmos para esse grande dia que virá, é para gozarmos um pouco na terra desse grande dia que virá. Ó Deus, então, mais do que qualquer outra coisa, o dia de hoje, o culto do Senhor especificamente, é o evento mais importante das nossas vidas. Obrigado pelo Senhor nos dar esse privilégio da sua glória. O que eu imploro a Ti é que eu possa pregar a Tua palavra com fidelidade e que os irmãos com fidelidade também escutem e que o Seu Espírito, Senhor, aplique da maneira que o Senhor deseja para a Sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo passado nós falamos a respeito do versículo 17 de Romanos 1. Vamos continuar hoje falando desse texto, mas nós vamos encerrar. Domingo passado, a nossa conclusão, toda a nossa linha de pensamento nos levou a uma conclusão seguinte. Os irmãos se lembram? E também, se os irmãos quiserem, nossos sermões estando gravados, eles ficam salvos, os irmãos podem conferir novamente. Mas a conclusão final é que todos os irmãos têm acesso à notícia, e aqui no caso a notícia, que nós estávamos falando, tem informação, que é o Evangelho, a vontade de Deus escrita. Então os irmãos, pela fé, são justificados por descansarem na notícia. Ou seja, esse descanso se chama fidúcia. Então todos os irmãos, eles recebem a notícia, e a notícia é o Evangelho. E nós nós falamos muito sobre, eu não vou entrar nisso, mas nós falamos muito a respeito do que é a notícia. E como que a notícia é a base para os irmãos viverem e terem fé. E essa notícia, ou seja, o Evangelho, ele não é, o que ele não é, de forma nenhuma, é uma base fraca. O que é fé no Evangelho, ou a fé em si, que salva, não é, de forma nenhuma, é uma fé incoerente ou uma fé fabricada na nossa mente, no nosso próprio entendimento. Mas a fé, ela
tem uma base fixa, que é o Evangelho. Então nós voltamos um pouco no outro sermão, no nosso segundo sermão, esse já é o quarto, né? No nosso segundo sermão, no qual Paulo vai dizer que amava os irmãos, que ele amava os irmãos em Roma. Ele vai dizer assim que ele agradecia a Deus pelos irmãos. E ele vai dar um exemplo disso. Ele fala: a fé que eu tenho, ou seja, o relacionamento com Deus que eu tenho no meu coração. Só que ele não fica só nisso. Ele dá mais um patamar, uma base. Ele fala: o relacionamento que eu tenho com Deus é no meu espírito, no meu coração, no meu espírito. Esse relacionamento no meu espírito é no Evangelho. Então, ou seja, ele vai dizer que toda a relação que ele tem com Deus eterno, está baseado no que ele entendeu do Evangelho. Ele não inventou uma relação com Deus, ele não inventou que Deus gosta dele, que Deus o ama, que Deus está satisfeito com ele, ou que Deus não está, ou que Deus não o ama. Ele não inventou que ele não foi perdoado, ou que ele foi perdoado. Ele disse: eu sei que Deus me ama. Por quê? Porque o meu relacionamento com Deus está baseado no Evangelho. Eu acredito nele, tenho fé nele. E o Evangelho diz que Deus me ama se eu estou em Cristo. O Evangelho diz que eu sou salvo se eu estou em Cristo, se Cristo morreu e pagou pelos meus pecados. Então ele vai confiando à medida que ele vai entendendo, e foi isso que nós falamos no passado. Então, outros dois textos que eu gostaria de. Um eu vou ler, o outro eu vou citar. O primeiro é Provérbios. Provérbios 4 tem um versículo que diz assim: porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. A vereda do justo, do justificado, é como essa luz da aurora. O que é a luz da aurora? A luz do amanhecer. E como que funciona? Ela vai brilhando até o meio-dia. Funciona assim: antes da luz sair de trás da montanha, a luz da aurora aparecer, tudo está escuro. Tudo está escuro. Então você está na sua casa, imagine-se assim: você está em casa, você não tem luz forma alguma, você não tem energia elétrica, você também não tem nenhum lampião, nem um isqueiro, nem um fósforo, nada que possa produzir luz em lanterna. Então, ou seja, pense assim nesse lugar, ou melhor do que em casa, pense em um lugar totalmente desconhecido. Pense que você acordou, você apagou, desmaiou, e agora você acabou de acordar num lugar completamente desconhecido e completamente escuro. Você não sabe o que tem ali a 10 centímetros do seu pé. E está tudo escuro, então você está em pé ali. Então vamos usar essa imaginação que você acordou em pé nesse lugar completamente escuro. O que você vai fazer? Todos os seus atos a partir de agora, eles devem estar concentrados e serem realizados a partir de uma certeza, ou de uma fé. Porque é o seguinte: se não há luz alguma, e se você está ali naquele lugar escuro, de pé, e se você der um passo, você pode cair numa armadilha. O próximo passo seu pode ser um caco de vidro. O próximo passo seu pode ser um precipício. Então, se você está completamente na escuridão, a coisa lógica a se fazer, a lógica, é não andar. É lógico. Você para e você pensa: eu não posso andar. Se eu andar, eu não sei o que há ali a 10 centímetros, está muito escuro. Então, o que acontece é que em poucos segundos você vê um faixa de luz acima das montanhas, mas é uma luz muito fina,
muito pequena, e ela está só desnudando um pouco da sua visão. Então, quando essa luz aparece, ou pense melhor, no holofote sobre sua cabeça, eu acho o melhor exemplo. Então, já é que surge um holofote sobre a sua cabeça que ilumina 10 centímetros que estava faltando em volta de você. E agora? Agora você tem 10 centímetros de luz a qual você pode andar. Agora pensa. Então você pode olhar em volta desses 10 centímetros e verificar a situação. Agora pense que esse holofote aumenta. E agora você tem 1 metro de distância em volta de você. Então, ao olhar esse momento, você vê perigos e também vê locais salvos para você andar. Então, como é que você faz? Você começa a andar nesses 1 metro agora, desviando dos perigos, encontrando o caminho a salvo. E então, por fim, pense que isso vai acontecer de maneira progressiva. Essa luz vai aumentando, aumentando. É isso que esse texto quer dizer. A vereda do justo ela é como a luz da aurora. Ela começa numa escuridão. E se você está em escuridão, a coisa lógica a fazer é não inventar. Basicamente, vou usar um termo mais simples. Não invente. E agora trazendo para que nós falamos domingo passado para a proposta de hoje se você não sabe, se você não entende a respeito do que Deus quer, não é? Se você não sabe como Deus se sente em relação a você, não invente que você está bem ou está mal. Se você não sabe se Deus te ama ou não ande na escuridão. Então, o que é andar na luz? Andar na luz é conhecer a Deus. E como você conhece? O que é essa luz? O que é o parte de luz? É o conhecimento de Deus que você adquire através do Evangelho, da Escritura, da Palavra de Deus. E para que você vai entender Deus na Palavra de Deus, você começa a iluminar o caminho. E aí você pode andar. Ou seja, o que o texto de Paulo em Romanos 1,17 quer dizer, e o que o texto de Provérbios quer dizer é que tanto Paulo quanto o sábio que escreveu o Provérbios quer dizer é que eles só andam naquilo que eles conhecem. Eles só caminham a vereda do justo, ou seja, o caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando e ele vai andando. Vai brilhando e ele vai andando no caminho. Até que seja dia perfeito ele conseguir ver o caminho completo. Quando não vê o caminho completo, ele anda na luz que ele tem. Então você, como cristão, anda na luz que tem. A luz que nós temos é o Evangelho. Que Paulo vai dizer, eu tenho um relacionamento no meu espírito com Deus. No Evangelho. Lá, eu não invento nada para cá e nem para lá fora do Evangelho. É a luz que eu tenho e eu ando nela. Vamos abrir a palavra de Deus antes de abrirmos o nosso texto base, lá em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 21 até o versículo 26. Todos os irmãos devem conhecer esse texto, é muito famoso. Lamentações 3, do 21 até o 26. E diz assim a palavra de Deus: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, por ele, para a alma que o busca. Bom
é aguardar a salvação do Senhor, e isso em si. Só até aí a palavra de Deus é assim isso. Eu queria que os irmãos ficassem com esse texto na mente para nós encerrarmos o nosso texto, e eu vou voltar ali concluindo o nosso sermão de hoje. Então, nós paramos no versículo Romanos 1,17, nós paramos no final e vamos dar continuidade para ele. A partir do ponto em que nós terminamos dizendo que o cristão confia no Evangelho para andar, para viver. E a fé é no Evangelho. Então, portanto, diz assim o versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela na sua justiça Apocalipse, se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E aqui nós temos o primeiro exemplo de como Paulo estava fixando nossos corações e nossas mentes, como que ele relaciona todas as coisas que ele sabe, que ele quer que você saiba, na palavra de Deus, no Evangelho. Ele vai dizer assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, aí o que você espera? Você espera que ele vá dar um exemplo. Ele fala de fé em fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. Como está escrito. Que maravilha. Eu acho isso, assim, da construção de Paulo. Eu falo isso sempre que eu vou dar aula, pregar, qualquer escrito de Paulo. Paulo é um dos melhores escritores de todos os tempos. Cada palavra, cada sentença de Paulo tem profundidades e raízes que, irmãos, nós podemos pegar e ficar aqui horas falando. Tanto que no domingo passado eu falei metade de um versículo, né? E ainda não escutei o que eu queria ter falado, mas enfim. Então ele começa a dizer: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, nós vimos na semana passada, de fé em fé, como está escrito. Então Paulo ele está querendo nos dar essa lição valiosa sobre quem Paulo é. Paulo não é uma pessoa que está te ensinando uma coisa que ele imagina que é. Paulo também não é alguém que tem uma lógica muito boa, sabe? Tem pessoas que têm lógica muito boa. E essa lógica leva eles a criarem argumentos excelentes. Ao criar esses argumentos que são excelentes, dessa lógica excelente, você consegue ensinar pessoas, as pessoas até conseguem acreditar, de certa forma, naquilo que naquilo que a lógica da pessoa ensina. E apesar de tudo que Paulo falou aqui, nos versículos 16 para trás, isso é maravilhoso, Paulo chegou num ponto no qual ele não consegue não citar diretamente a autoridade pela qual ele diz as coisas que ele diz. Então, em outras palavras, nós acreditamos nas doutrinas apostólicas. Isso está até no credo que nós temos. Nós acreditamos nas doutrinas apostólicas. O credo que nós temos é o credo apostólico. Ou seja, nós acreditamos naquilo que os apóstolos nos ensinaram a respeito de Jesus, da verdade, etc. Nós temos as cartas e aprendemos com eles. E quando você for olhar para Paulo, você diz assim: olha, eu acredito no que Paulo disse, porque ele é um apóstolo. Ele é autoridade, não é? Então eu acredito nele, porque eu acredito na doutrina apostólica. Só que Paulo, ele vai dizer assim: eu, por minha vez, ensino para vocês aquilo que está escrito. Eu ensino, por minha vez, aquilo que eu li. Ou seja, aquela nossa doutrina do só na Escritura não é atual.
não é nova, né, perdão, não é algo revolucionário da reforma protestante. É só o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, olha, eu vou ensinar você o que eu li. O que eu estou ensinando, porque depois nós vamos ter muito problema mais para frente em Romanos, né, com toda essa questão da salvação pela fé. Nós vamos ver como os judaizantes ficavam loucos com isso. Mas Paulo está dizendo, eu não fui mais louco, porque estava escrito. Deus disse isso. Deus eterno escreveu isso, Ele que disse. Ou seja, Paulo está dizendo, eu continuo tendo a mesma relação com Deus. A relação que eu estou ensinando a vocês que eu me baseio nas Escrituras, eu me baseio no Evangelho. Eu me baseio no Evangelho para me relacionar espiritualmente com Deus, porque muita gente diz assim, onde é o Espírito há liberdade. Aí a pessoa acha que essa liberdade não é uma liberdade bíblica, elas acreditam numa liberdade que olha, como eu disse domingo passado, né, não sei se foi na aula, se foi até no sermão, que a pessoa diz assim, eu acredito em Deus. Quando você vai pregar para ela, eu acredito em Deus, eu acredito no Senhor, eu não preciso falar essas coisas de Bíblia comigo, porque eu acredito em Deus. E você vai pregar para ela, você quer ensinar a verdade, pregar o Evangelho, ela diz, não pregue o Evangelho. Por quê? Porque eu tenho Jesus no meu coração. E aí nós constatamos duas coisas. A primeira e eu vou dar um exemplo aqui mais bobo comigo. Eu torcia para o Cruzeiro, não torço para time nenhum, mas torcia para o Cruzeiro. Quando eu era mais jovem, né, antes do Cruzeiro perder a Libertadores, acho que em 2009, eu gostava muito do Cruzeiro. E aí eu falava muito de Cruzeiro, falava do meu time. Então se alguém quisesse falar do meu time comigo, eu não ficava assim, cara, eu já torço para o Cruzeiro, não precisa falar de Cruzeiro pela minha não. A pessoa veio conversar comigo e falar assim, olha, o time que eu gosto é o Cruzeiro. E eu ia falar assim, eu também, mas não fala de Cruzeiro comigo não, porque eu sou muito cruzeirense, eu gosto muito do Cruzeiro, do fundo do meu coração, e eu já sei tudo que eu quero saber sobre o Cruzeiro, não fale de Cruzeiro comigo. É assim que funciona a lógica das coisas. Se alguém chega para falar com você sobre um assunto que você gosta, você fala assim, eu estou na minha casa agora. Você pega a pessoa, senta ela numa cadeira, faz um café, dá um café a ela e fala, vamos falar sobre isso. É o que eu amo. É o que eu gosto de falar. Se era Cruzeiro na época, vamos falar sobre o Cruzeiro, como é que está? Quem são os jogadores? O que você acha que vai acontecer? Então, a pessoa virar e falar assim, Jesus está no meu coração, não preciso que pregue o Evangelho. É o oposto da reação necessária, ou da reação real. Se você tem Jesus no coração, alguém vem te pregar o Evangelho, você fala, é o que eu amo, vamos falar sobre isso. Me fale sobre o Evangelho, me fale sobre o meu amado, me fale sobre aquilo que eu de fato gosto. E essa é a primeira reação. Agora a segunda reação, eu vim falar, eu vim negar para você, e a pessoa, a segunda reação, que é a reação, dessa reação que eu disse que é a pessoa achar que dizer que eu tenho Jesus no meu coração, e usando esse texto, onde há o Espírito, há a liberdade, ou seja, eu sirvo Jesus no meu Espírito, ela dizer assim, eu e Deus estamos, isso é entre eu e Deus. Isso que você está me dizendo é entre eu e o meu Senhor. Você não adianta você vir com essa Bíblia, não adianta você vir com esse texto, porque aí tem vários argumentos. Porque esse texto aqui foi falsificado, porque o pastor da igreja XY, os pastores em geral, são mercenários, ganham dinheiro.
porque a igreja católica fez isso, a igreja protestante fez aquilo, porque crente é tudo assim, crente é assado. Ou seja, todas essas coisas, elas estão indo contrárias ao que Paulo está dizendo. Porque há uma reação na qual a pessoa, de fato, sem prova, sem nenhuma base, ela acredita que está tudo ok com Deus. Eu e Deus estamos ok. Eu e Deus estamos bem. Não precisa pregar para mim, porque isso tudo que você vai falar preconceituosamente, né, é falso, é irreal. Eu sei o Deus que eu sirvo, e o Deus que eu sirvo me perdoou, me ama e está bem comigo. Nunca tem um está escrito, nunca tem o Evangelho disse isso. Nunca eu tenho certeza porque eu li, eu tenho provas. É sempre eu acho que Deus me ama, eu acho que você está falando errado, eu acho que não é assim, eu acho que é assado. Nunca tem está escrito. E é o que Paulo está averso. Ele está dizendo assim, irmãos, versículo 17, ele está dizendo, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, porque está escrito. E aí nós temos a última frase para encerrarmos. O que está escrito, Paulo? O justo viverá por fé. Então, de onde você tirou isso? É Pedro que escreveu isso? Mateus? É Lucas, o seu amado médico? Isso foi algum dos discípulos de Jesus? Isso é novo. O que é isso, Paulo, que você está dizendo? É novo, é novidade. Ele está dizendo, não, isso foi Abacuque. Abacuque disse isso há 400 anos atrás. Está registrado. Nós não temos o direito de dizermos que nosso relacionamento com Deus é particular, no sentido de que eu acho que Deus me ama, ou eu acho que Ele não me ama. Você só se relaciona com Deus através do que está escrito, senão você é louco. Você está acreditando em você e no que você acha. E esse é o ponto central de Paulo. Paulo está escrito, Abacuque disse, o justo viverá por fé. O justo viverá pela fé. E há outros textos também, por exemplo, Abraão creu, como o Wesley leu na nossa hoje. Abraão creu, e isso lhe foi imputado na justiça. Em outras palavras, Abraão creu e foi justificado. Porque o texto diz, a justiça de Deus, que nós falamos no domingo passado, essa justiça não é a punição, mas a justificação. Ela se revela no Evangelho de fé em fé, porque está escrito, o justo viverá por fé. E Abraão, como o Wesley bem disse, foi o pai, quem leu para nós, né? Ele foi o pai de todos aqueles que creram. De todos os que creram, não de todos os que cumpriram, não de todos os que obedeceram à lei, não de todos os que acreditaram numa imagem interna, desobedecendo claramente o segundo mandamento da lei de Deus, que foi lido aqui hoje, criando uma imagem de Deus no seu próprio coração, e dizendo, esse Deus que eu criei está bem comigo, ou esse Deus que eu criei está mal comigo. Esse Deus que eu criei quer assim, esse Deus que eu criei quer assado. Não, o justo viverá pela fé. Ele viverá pela fé no quê? No que está escrito. Paulo está redundando, está dizendo, ó, eu li que o justo viverá por fé. E Abacuque, quando disse isso, ele ouviu isso da boca de quem? De Deus. Abraão creu no quê? Abraão acordou um dia e teve um sonho.
Aí no sonho dele, Deus o amava. Aí ele criou o sonho. Não! Abraão um dia estava andando o caminho e conjecturou. E se Deus me amar? Não, Deus disse para ele. Ele creu no que Deus disse. Ele creu no que Deus falou. Abacuque creu no que Deus falou. Eu dei esse exemplo também domingo passado, o mesmo exemplo que eu vou voltar aqui. Adão teve que crer no que Deus falou. Adão acorda no Éden. Ele não viu nada sendo feito, ele é a última coisa a ser feita. E ele acorda no Éden. E aparece um ser chamado Deus e diz para ele: eu fiz tudo isso aqui. Tudo que você está vendo eu que fiz. Adão, o que você está fazendo? Como é que eu sei que Deus foi? Ele teve que acreditar. Todos os seres humanos se relacionam com Deus através de acreditar no que Deus disse. Ou acredita ou não. Se você acredita no que Deus disse, você fica com as escrituras para viver e para morrer. Se você acredita no que Deus disse, você fica com as escrituras. Se você não acredita, você pensa que o seu sonho disse, o que um profeta, pastor, anjo disse. Aí você escolhe. Ou você fica com o que está escrito, como Paulo disse. Paulo diz, é como Paulo estiver dizendo: não sei vocês, eu vivo com o que está escrito. É como Josué disse para toda a nação um dia. Ele falou: olha, se vocês querem continuar servindo os seus deuses, as imagens que vocês têm, tudo, sirvam. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é como se Paulo estivesse ecoando essas palavras que estão ecoando desde Gênesis até agora. Ou você fica com o que está escrito, ou você tem fé e deposita toda a sua fé e sua certeza da sua alma que está escrito, ou não. Ou você deposita qualquer outra coisa que você pode inventar, que é uma imagem de Deus. Então, versículo 17 diz assim: o justo, ou seja, esse ser justificado, viverá por fé. E eu amo essa palavra. Viverá. Viverá. Irmãos, os sofrimentos que há na terra, eles são N's coisas que você pode passar. Você pode perder emprego, certo? Você pode perder família, parentes. Você pode perder a sua própria vida. Você pode perder a vida dos seus amados filhos, esposa, marido. Todos nós estamos sujeitos a isso. E todos esses sofrimentos que nós vemos, eles acontecem com crentes e não crentes, com homens, mulheres, crianças, adultos. Todo mundo passa por essas mesmas situações. E a palavra viverá aqui significa que essas pessoas não subsistirão. Crente justificado não é que ele vai subsistir. Não é que o crente justificado vai existir nesse mundo. Não é que ele vai passar por esse mundo de qualquer maneira. Mas então, há uma autoridade bíblica aqui para dizer que o justificado viverá. E se você não for justificado, tudo que te resta é passar por esse mundo como um burro. É como se Paulo estivesse dizendo, ou melhor, como se Paulo estivesse citando Abacuque e Abacuque estivesse dizendo, ou melhor, Abacuque estivesse ouvindo da boca de Deus a mesma coisa. Só existe vida para o justificado.
a vida só existe para justificar. Então, justificado, como qualquer outra pessoa, vai sofrer N tristezas nesse mundo. Como eu disse, perder parentes, amigos, família. Mas essas tristezas, ele vai saber lidar com elas não como um morto, mas como alguém que vive. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo: só existe uma vida, meus irmãos. Só existe um jeito de viver. Não ouça o que o mundo está dizendo. Como se Paulo estivesse dizendo: se alguém quiser a felicidade ali, não acredite. Se alguém dissesse a vida lá, não acredite. Tem, por exemplo, o país está vivendo situações difíceis. Então, há pessoas que acreditam que vão sair do país para os Estados Unidos. E eles estão dizendo assim: olha, quando eu vou para os Estados Unidos, aí lá sim, lá eu vou viver. Eu vou sair do estrangulamento capital que o governo, através dos vários impostos, oferece a gente. Então, lá nesse outro país haverá vida. Então, há um ponto de verdade nisso. Por quê? Porque essa pessoa está dizendo que é lá nesse país que ela está migrando, haverá qualidade de vida, certo? Não que ela não esteja vivendo aqui, mas haverá uma qualidade melhor de vida lá. Mas o que ela está dizendo é que nesse ponto central, a vida verdadeira, como Paulo está dizendo, não ligue para os Estados Unidos para ter qualidade de vida, ou para a Suécia, ou para qualquer outro lugar. Ligue para Cristo. Ligue para o Evangelho. E lá você não vai sobreviver. Você não vai só passar pela situação da vida. Ali o justo viver. Pela fé. Nós terminamos com pela fé. É a fidúcia. A fidúcia, essa última fé do versículo, ela significa descanso. Não só acreditar. Nós passamos do ponto aqui agora de que você só acredita no Evangelho. Nós estamos no ponto em que o Evangelho é real. Você não só acredita, ele é verdadeiro, ele é real. Ele é real de tal forma que, de fato, Jesus nasceu há 12 anos atrás. De fato, ele viveu uma vida perfeita há 2 mil anos atrás. De fato, houve um dia que houve um grande julgamento dele, e todos os meus pecados, porque ele não tinha, foram arrancados de mim, desde o dia que eu nasci até o dia que eu morrerei. Todos esses pecados foram arrancados de mim e colocados sobre ele. Mas eu não fiquei vazio. De fato, ele recebeu os meus pecados, mas de fato, esse Jesus pegou toda a vida dele, boa, e colocou em mim no lugar. E de fato, ele morreu. E de fato, ele pagou o preço. E de fato, eu fui justificado. E de fato, eu vou chegar um dia diante do Pai e vou dizer ao Pai: eu não tenho nada para oferecer a não ser o Cristo. E eu vou ouvir do Pai: é suficiente. Entra no gozo eterno. É real. É verdade. Você é meu filho. Eu te amo. Eu vou ouvir isso de fato. Por quê? Por causa do Evangelho. Porque o Evangelho disse que Jesus pagou. E eu estou confiando. A confiança é o descanso. É o descanso que é óbvio que todos nós queremos chegar em casa hoje. Lógico, eu quero terminar o meu domingo, eu quero ir para minha casa, eu quero trabalhar a semana, voltar aqui domingo que vem, contemplar os irmãos, pregar novamente, maravilha, mas eu posso morrer agora. Isso também é fato. Mas, se eu morrer, como eu tenho Deus como minha confiança final, eu não vou morrer, eu vou viver. Como a música da banda Resgate fala. E quando eu morrer, eu vou viver. Porque eu descanso em Deus. Isso é real, é verdade.
É tão certo quando eu estou olhando para os irmãos. Essa é essa última fé. É para concluir, irmãos. Como que isso é aplicado? Eu quero fazer uma aplicação. Essa aplicação para tudo isso. Vamos voltar lá em Jeremias. Jeremias não, Lamentações de Jeremias. Desse capítulo 3. Vamos aplicar. Eu queria que os irmãos, se de tudo que eu falei os irmãos não se lembrarem de nada, lembrem-se das palavras de Jeremias. E a história de Jeremias, basicamente, Jeremias estava num momento em que Israel tinha sido completamente destruído. E as coisas mais terríveis que vocês podem imaginar quando uma guerra acontece, aconteceram. Ou seja, as coisas mais terríveis, quando uma guerra acontece, a gente acredita que a pior coisa é a morte, né? Mas há coisas piores. Tá? As pessoas são muito criativas na hora de fazer mal. Então Jeremias contemplou tudo isso, toda essa criatividade maligna do ser humano nessa invasão. Então, ao contemplar tudo isso, ele virou e pensou: Deus abandonou a gente. Não é possível. E ele se assenta nas cinzas da cidade, chora e diz, por isso o livro chama Lamentações, ele se assenta e começa a lamentar e dizer: olha, o que aconteceu? Como Deus pode deixar isso acontecer? Olha que mal, que catástrofe, que destruição! Será que Deus me abandonou? Nos abandonou? E então ele estava numa crise de confiança, de fé. Ele estava numa crise de fé. Ele tinha que saber no que acreditar. E então o versículo 21 diz assim, ou seja, ele vai começar agora a trabalhar a fé. Como se trabalha a fé? Como acreditar de fato? Como ter fé? Como exercer a fé? É dessa maneira. Essa maneira é a maneira de exercer a fé. A fé é: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isso é fiducia, confiança, descanso. Eu vou lembrar da esperança. Eu vou olhar para Deus e me lembrar da esperança. Então, qual que é a esperança? Ele vai começar a lembrar. Ele vai começar a lembrar do sonho que ele teve, da revelação do profeta X, né? Eu falo do profeta falso, né? Da esperança de que alguém me disse que o exército vai voltar. Não. Eu quero trazer na memória o que pode me dar esperança. E ele faz como o Abacuque, ele faz como o Paulo e vai dizer: eu coloquei constatações da esperança em Deus, no seu caráter, em quem Deus é, nas verdades de Deus. Ele vai começar a citar textos bíblicos. Por exemplo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque essas misericórdias não têm fim. Deuteronômio 6. É isso que ele cita aqui. Isso aqui é um texto bíblico que é Jeremias, nas suas lamentações, citando, lembrando, ele está lembrando: olha, na Bíblia está escrito: Deus tem misericórdia sem fim. Então, ele começa a aplicar esse texto base para tudo. O texto base é aplicado no versículo 23. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, renovam-se a cada manhã significa o quê? Significa que eu acordei. Se eu acordei e eu lembrei do texto, se vocês estão acordados, Deus renovou misericórdia. É um fato. Então há momento de perdão, há momento de arrependimento, há momento de se deleitar com a misericórdia de Deus. Ela se renovou sobre você. E ele vai continuar dizendo: grande é a tua fidelidade, imensa é a tua fidelidade, sem fim. E o versículo 24: a minha porção é o Senhor, portanto, diz a minha alma, portanto nele esperarei. Ou seja, a minha porção, se era Israel bem sucedida, Israel caiu, foi destruída, aí a minha porção acabou. Se a minha porção era o meu emprego e eu perdi o emprego, eu estou num lugar horrível. Se a minha porção
porção é na minha família e eu perdi a família, a vida, como eu disse, acabou, aquele viver. Mas como a porção de Jeremias era o Senhor, ele vai dizer: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. E como é a minha porção é o Senhor, as misericórdias dele se renovaram, ele está comigo ainda, porque eu acordei. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, ou seja, logicamente, esperarei nele. E o versículo 25 e 26 é: bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, dos seus serviços. Irmãos, não sou eu. E eu não vou acrescentar nada nesse texto, eu não vou encerrar. Ouça o texto. O texto. Aí vocês escolhem se vão acreditar. O texto diz: bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor e os seus serviços. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Santo Deus, nós, Senhor, mais do que tudo queremos confiar para ter a vida que o Senhor pode nos oferecer através de confiar na Tua Palavra. E a Tua Palavra encerrou aqui dizendo: bom é o Senhor para os que esperam nele. Ó Deus, que difícil é aguardar em Ti quando há tantas outras vozes no mundo e em nós mesmos dizendo coisas contrárias, ou tentando afirmar coisas que não são. E nós queremos, Senhor, ter a vida que Paulo nos promete, porque ele leu na sua escritura, que é a vida do justo, que é a fé no Senhor. Ó Pai, sabemos que a fé não é produzida por nós, nem pelo nosso próprio esforço, senão nem fé seria. Mas nós queremos, Senhor, que o Senhor produza em nós através de ler a Tua Palavra, de orar, de termos relacionamento diário com o Senhor no Evangelho, nas Escrituras. Ter a fé necessária para viver e viver verdadeiramente. E poder dizer, como o profeta Jeremias: vou trazer à memória a Escritura que pode nos dar esperança. Ó Deus, eu te imploro que o Senhor faça isso. Faz isso em mim, na minha família. Faz isso na família de cada irmão que veio aqui hoje. Para, Senhor, que eles possam ter determinação, para que eles possam confiar, descansar, viver, sabendo que se morrer, eles vão viver em Ti, no Seu Filho, porque eles confiam que o Seu Filho pagou o preço, e eles confiam que estão no Seu Filho, e são completamente amados pelo Pai, que é o Senhor. Eu imploro o Teu Santo Espírito para fazer isso em nós, pelo nome de Jesus. Amém. Amém.